Hashtag correspondente médico, participe, porque hoje a gente começa com um tema curioso, viu? Bom dia, doutor Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia, Elisa, tudo ótimo. Vamos lá? Vamos falar do sono, então, e essas estranhezas que algumas pessoas têm durante o sono. Existe uma paralisia do sono. Você já ouviu falar nisso? Você tem isso? Converse com a gente, mande pela hashtag. O que é isso? A paralisia do sono pode ocorrer pouco antes das pessoas acordarem. E para falar desse assunto, hoje eu trago aqui uma participação diferente, viu? Porque outro dia, meu querido colega Diego Sarza, nosso âncora no Rio de Janeiro, me contou que tem paralisia do sono. Eu falei assim, pronto, vamos perguntar para o doutor Fernando Gomes o que é isso. Mas primeiro, vamos ouvi-lo contar a história. Oi, Elisa, doutor Fernando. Pois é, passei por essa experiência já faz um tempinho. A primeira me assustou bastante porque eu estava dormindo, tinha viajado à casa dos meus pais em outra cidade, estava em Curitiba. E aí, tinha acabado de deitar, ainda estava iniciando o sono e a impressão parecia uma espécie de pesadelo, mas tinha consciência ali também. Eu sentia alguém puxando meu pé e falando meu nome, e aí eu tentava me mexer, tentava acordar, tentava falar alguma coisa e não conseguia. Essa foi a primeira e foi bastante, até traumática, assim, em certo momento. Mas, enfim, já passei por outras experiências parecidas, pelo menos mais 2 vezes também. Mas nas outras, eu, por incrível que pareça, tinha consciência de que aquilo ali era mais um episódio da chamada paralisia do sono. E a minha pergunta para o doutor Fernando é por que isso acontece, hein, doutor? Bom, já compartilha a pergunta. Quando ele falou sentir alguém puxando meus pés, eu já falei, minha Nossa Senhora, quem que estava puxando? Eu já ia acordar apavorada. Mas foram as sensações que ele teve. Enfim, doutor, por que isso ocorre? A gente vive mais ou menos 60%, 70% da nossa experiência aqui na Terra no estado de vigília, mas 30% certamente é durante o período do sono. E o período do sono não é um momento em que o nosso cérebro está desligado, muito pelo contrário. Ele está totalmente ativo em alguns estágios e isso pode provocar uma sensação de estranheza quando uma parte do cérebro desperta antes de outra. Então, se pudéssemos analisar a arquitetura do sono, porque o sono não é assim, né? Você deita e simplesmente você decola e fica a noite inteira, então, flutuando num estado onírico diferente e depois pousa novamente. Não, o sono ele tem estágios e a gente tem uma fase que chama de Rapid Eye Movements, ou movimentos rápidos dos olhos, e uma fase não REM, não Rapid Eye Movements. O que eu quero dizer com isso? Aqui é um momento em que a gente começa a ter um relaxamento do corpo físico e lento e progressivamente do cérebro também. Mas quando a gente chega nesse estágio e toda essa fase dura mais ou menos 1h30, uns 90 minutos, o que ocorre? O corpo físico ele está totalmente relaxado, então seus músculos estão tranquilos, repousando, mas se a gente pudesse analisar o que está acontecendo no cérebro nesse momento, a gente poderia ter a percepção que é a mesma coisa do que quando a gente está acordado. Então, um eletroencefalograma mostraria ondas eletromagnéticas do cérebro funcionando a todo vapor, que é o momento onde acontecem os sonhos, as experiências que vão fazer parte do nosso processo de empacotamento e organização da memória. Então, Diego, provavelmente, o que aconteceu com ele? Essa pergunta dele é fantástica. Eu mesmo já passei por isso. O que ocorre? Essa paralisia do sono? Sim, já aconteceu isso comigo. Eu estou no meio de um sonho, de repente ter a percepção que eu já estou no meu corpo físico, mas não consigo mexer ele de forma nenhuma, entendendo que eu já estava dentro do meu quarto e não consigo, na verdade, mexer sequer um dedo. Minha nossa! Que susto, hein? Até para o Diego Sarza. Mas olha, doutor, então são várias etapas do sono. Aqui do lado do senhor está escrito sono superficial. Isso, é o momento que a gente começa a cochilar. É aquela sensação que você não sabe ao certo se você dormiu um pouquinho ou não. Sabe aquilo logo depois do almoço que muitas pessoas tiram aquela siesta, aquele cochilo, aquela sonequinha. Não sei se estou sonhando ou estou acordado. Isso, e de repente você acorda para valer e fala, alguma coisa diferente aconteceu. Depois você passa para uma parte mais intermediária, onde você aprofunda, sua pressão arterial ela tende a reduzir, você vai ficando lento e progressivamente mais relaxado, até que você chega num estágio de sono profundo, onde todo o restabelecimento das células acontece no corpo físico. Então a pressão arterial fica mais calma, a respiração fica mais calma e mais tranquila também. Os diversos sistemas, eles passam por um processo de reparo celular e de limpeza do ponto de vista tóxico. O cérebro também acontece isso. Agora, provavelmente aconteceu com o Diego, tanto na fase que ele começou a dormir ou não, ele entrou numa fase REM, em que o cérebro estava totalmente ativo, que é a mesma
situação em que a gente tem os sonhos, só que o corpo está totalmente relaxado. Então, se a consciência, que é essa tela mental que a gente tem de contato com o mundo físico, ela vem e os órgãos sensoriais permitem que você sinta a presença do quarto onde você está, do reconhecimento do ambiente onde você dormiu, mas os seus músculos não conseguem ser movimentados, você tem essa percepção de paralisia. E para quem não sabe disso, ou sequer imagina, dá uma sensação terrível. Isso acaba sendo classificado como uma parassonia, assim como o terror noturno, outras pessoas que têm o sonambulismo e outras alterações nesse período tão especial da vida da gente, que é o período do sono. Nossa, você já passou por isso? Participe, mande o seu relato pela hashtag correspondente médico para a gente até compartilhar informações aqui a respeito da paralisia do sono. Doutor, existe alguma característica na pessoa que aparece em um exame, não sei, e que prova por que essa pessoa tem paralisia do sono ou não? Isso é aleatório? Isso pode acontecer em momentos da vida em que a pessoa está sob estresse maior ou então sob privação do sono, no qual de repente ela entra rapidamente em estágios mais profundos por uma questão de necessidade fisiológica. Então, em pessoas que têm o hábito de dar plantão noturno, como por exemplo médicos e outros profissionais de segurança, enfim, isso pode acontecer por conta da exaustão, mas também existem alterações neurológicas que podem ser inclusive detectadas em exames, como por exemplo polissonografia, que mostram uma diferença do funcionamento normal dessa arquitetura do sono. E tem alguém que fala assim, isso aqui é coisa espiritual, já estou sabendo, é uma energia que tem ali no quarto. Existe todo tipo de relato e de crença. Muito. Justamente essa parte da vida da gente, como ela tem um contato muito íntimo com o nosso inconsciente, acaba sendo um terreno muito fértil para diversas suposições e entendimentos diferentes. Agora, uma coisa muito bacana é utilizar esse momento e principalmente o nosso relacionamento pessoal com os sonhos para tentar entender as nossas emoções, sentimentos e o momento de vida que a gente está passando. Então, assim, não é que existe um diário dos sonhos, mas se você começar a anotar os seus sonhos de uma forma progressiva e tentar fazer uma correlação com a sua percepção emocional, com a memória do que você está vivendo, com as suas preocupações e angústias, talvez você consiga aí elementos para aprender a se decifrar. Não é um divã, mas acaba sendo uma dica muito interessante para você lidar com essa sua parte inconsciente. Ainda falando dos sonhos, uma última pergunta antes de irmos para o próximo tema. Algumas pessoas dizem, quando eu durmo, eu sei que o meu espírito sai e vai passear por aí e depois volta. E aí já entra no campo das religiões, muito mais que isso. Mas existe alguma relação a ver ou nada? Isso é apenas uma crença religiosa? No momento que a gente está dormindo e a gente entra nesse estado alterado de consciência, alterado porém normal, fisiológico, a gente abre a possibilidade de vasculhar memórias passadas e, inclusive, tentar imaginar desfechos futuros para problemas ou situações que a gente está passando. Muitas vezes que nem conscientemente a gente sabe que estão nos afligindo. Então, não é incomum você até sair do próprio corpo, mas não sair propriamente dito, sair no horizonte do tempo e trazer possibilidades futuras para a sua consciência, para aquele momento em que você está passando. E essa situação teria essa explicação neurológica, baseada em evidência científica, como forma de explicar. Tem gente que é assim, sonhei com gato, então vou pesquisar o que significa gato e já começa ali a pesquisar. Enfim, cada um com a sua crença, evidentemente, mas muito interessante conhecer um pouco mais da paralisia do sono, compreender que está tudo bem, mas é algo que ocorre ali no sono da pessoa, correto? Então, vida que segue, doutor. Vida que segue. É muito importante a gente entender como a nossa mente funciona para entender o que de fato é um problema ou o que é uma característica, e, enfim, seguir em frente. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema aqui do Correspondente Médico. Lembrando que você pode e deve sempre participar, mandar sua mensagem, o seu relato. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 1,5 milhão de pessoas são portadoras da doença aqui no Brasil. Só que uma nova pesquisa pode trazer um pouco mais de esperança para quem sofre com a doença. O estudo feito pela Universidade de Ciências de Tóquio, no Japão, e pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, descobriu um tratamento com laser infravermelho que é capaz de quebrar proteínas que se formam no cérebro e, com isso, reduzir os impactos da doença em pessoas com Alzheimer. O experimento pode, no futuro, inclusive, se tornar uma nova possibilidade de tratamento. Em todo o mundo, veja só, 47 milhões de pessoas têm algum tipo de demência. Então, o Alzheimer seria uma demência, doutor?
O Alzheimer é uma demência e de todas as demências que existem, que são doenças neurológicas que acabam impactando no funcionamento da nossa mente, com perda de habilidades cognitivas, o Alzheimer acaba sendo o mais comum. Então, se você pega um paciente que tem aí a sua terceira idade abrindo com uma questão de declínio cognitivo, se a gente pudesse aqui arriscar um palpite, 50% acaba entrando dentro do diagnóstico de Alzheimer. É uma doença neurodegenerativa, existe uma correlação com a parte genética e também existem muitas pesquisas mostrando que o estilo de vida pode, na verdade, influenciar a sua manifestação. O que a gente sabe é que a doença, ela começa principalmente acometendo uma parte íntima do lobo temporal, mais especificamente uma região chamada hipocampo, onde a memória, ela passa a ser consolidada conforme a gente tem as experiências e conforme o tempo passa, a doença ela pode progredir e acometer diversas partes do tecido cerebral, levando a um estágio que no início se mostra como uma alteração de memória, de orientação espacial, lenta e progressivamente a pessoa perde o conhecimento de si próprio e perde a capacidade de fazer todo o gerenciamento dos seus próprios autocuidados. Tá, é isso que eu lhe pergunto. Então, o Alzheimer basicamente é ir perdendo a memória, correto? Ou tem algo a mais? Tem algo a mais, mas o marcador inicial clínico acaba sendo isso. A pessoa perde a habilidade de conseguir fixar os fatos em que vai experimentando no decorrer da sua vida. E começa de maneira singela. Em alguns detalhes, a pessoa começa a não lembrar mais. E por que eu lhe pergunto? Porque tem muita gente que fala, puxa vida, de vez em quando eu esqueço o número do meu telefone. Nossa, eu acabei de esquecer como que é o nome mesmo daquela minha amiga. Será que eu estou com Alzheimer? E já fica aquela aflição se a pessoa está ou não com a doença. Isso acaba sendo uma preocupação inicial. Faz sentido, mas não significa que porque você tem algum lapso de memória, você esteja, na verdade, sofrendo de Alzheimer. O que a gente sabe é que sempre que a gente estimula o cérebro a encontrar caminhos e alternativas diferentes, a gente acaba se protegendo da evolução clínica de qualquer doença neurodegenerativa, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, assim, o que impacta do ponto de vista prático na minha vida que eu posso fazer para evitar um desfecho negativo caso eu venha ter a doença? Anos de estudo, conforme eu estudo mais, conforme eu tenho interesse por coisas diferentes e estimulo meu cérebro a ter caminhos para trazer solução para problemas diferentes, então, aprendendo música, aprendendo arte, aprendendo línguas diferentes, habilidades psicomotoras diversas, eu posso, na verdade, abrandar a manifestação dessa doença dentro do meu cérebro. Lembrando que acaba sendo um guarda-chuva de possibilidades quando a gente fala de demência muito grande, né? Então, o Alzheimer acaba sendo o principal, eu falei 50%, na sequência a demência cerebrovascular, que nada mais é do que pequenos derrames, acidentes vasculares encefálicos pequeninos, que no decorrer do tempo vão levar um machucado no tecido cerebral e com isso a capacidade cognitiva reduz, mas também outras doenças, como por exemplo a hidrocefalia de pressão normal. O que é isso? Um acúmulo de líquido dentro do tecido cerebral, em cavidades naturais chamadas ventrículos, que empurradas de dentro para fora provocam alteração da memória, parecido com Alzheimer, alteração da marcha e perda da habilidade de controlar a urina, incontinência urinária. Então, quando você olha para aquilo, você fala, puxa vida, parece Alzheimer, mas não é. Pode parecer Parkinson pela questão motora, mas também não é. E tem tratamento com uma neurocirurgia, que é a colocação de uma válvula que tira o excesso de líquido da cabeça e joga para a barriga, de alguma forma equilibrando esse trânsito licórico e as pressões dentro da caixa craniana. Uau, todas essas informações dentro da cabeça de doutor Fernando Gomes para mostrar para a gente o tamanho da complexidade, né, doutor? De que não basta um sintoma para já dizer, é Alzheimer e é de fato essa doença que você tem. Ou seja, é muito singelo também, por isso que é importante a participação sempre de um médico na vida de alguém que está tendo esses sintomas. E quando nós tratamos, a gente deu uma pincelada dias atrás no Alzheimer, em outros aspectos, e chegaram muitas mensagens, muitas. E aí nós separamos aqui também uma que chegou para a gente, que está falando o seguinte, é a Jurema Simão. Pronto, tá aqui, ó. A Jurema Simão perguntou pela hashtag correspondente médico. Tem certos remédios antidepressivos que causam algo parecido com o Alzheimer no idoso. Aconteceu com a nossa mãe. Suspendemos o remédio e ela voltou ao normal. Correto, doutor? Correto. Isso acontece? Esse comentário, essa questão que a Juju levantou aqui, tem tudo a ver. Existem medicamentos que podem atrapalhar o processo de atenção e o processo de consolidação da memória, causando até uma certa confusão mental que, para quem não tira uma história adequada,
examina o paciente e pergunta quais são os remédios que o indivíduo está tomando, pode se confundir com a manifestação clínica do Alzheimer. Tanto isso, como também algumas carências de vitamina. Então, vitamina D, vitamina B12 e outras alterações que são reversíveis, apesar de parecer inicialmente se tratar de um quadro neurodegenerativo semelhante à doença de Alzheimer. Uma das maiores perguntas quando o assunto é Alzheimer é genético? Se o meu pai tem Alzheimer, devo desde já ficar apavorado com essa possibilidade ou não? A gente sabe que existe uma interferência da genética, principalmente nos casos em que o Alzheimer ele se manifesta de uma forma precoce, por volta dos 50 anos ou até um pouco mais cedo. Mas o que geralmente acontece é que essa doença ela se manifesta um pouco mais tarde. Então existe uma influência, a gente chama assim, Elisa, multifatorial. Então, o estilo de vida, ele vai interferir, a forma em que eu estimulei o meu cérebro no decorrer do tempo vai interferir também. Existem linhas de pesquisa que mostram que talvez, até por um movimento retrógrado, através do nervo vago, que faz conexão com o nosso aparelho digestivo, a gente poderia ter uma influência externa, levando à alteração do funcionamento do cérebro. Tem toda essa questão das proteínas, como a gente ouviu na matéria, da questão do laser, de alguma forma ajudando na sua própria faxina e remoção de dentro do tecido cerebral. Então, via de regra, a genética tem o seu papel, mas ela não é a única preponderante. O que a gente pode fazer para ajudar é ter um estilo de vida saudável, comer bem, dormir bem, fazer atividade física, estimular o cérebro o máximo possível para que a gente tenha diversos caminhos para solucionar os nossos problemas, mesmo na terceira idade. É a psiquiatria ou com o neurologista que a pessoa deve procurar? A gente tem o papel do geriatra. O geriatra, acaba sendo que nem o pessoal brinca, né? Então, o geriatra é tipo o pediatra de quem já tem mais idade. Sim. É mais ou menos assim, mas é o geriatra, é o clínico geral, é o psiquiatra, é o neurologista clínico. São todas pessoas que têm habilidade para diagnosticar e tratar o paciente de uma forma geral. Lembrando que a reabilitação neuropsicológica, que acaba sendo você estimular, ela pode abrandar, sem remédio, o curso da própria doença. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Lembrando também, Elisa, que existe o acometimento da doença em 2º e 3º grau. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pessoa doente, mas os familiares e a família, se não prestar atenção, também adoece pela sobrecarga e tristeza, e as pessoas que estão em volta também. Por isso que a gente deseja muita saúde para você e uma excelente memória por toda a vida. Se isso não ocorrer, procure o médico sempre. Dr. Fernando Gomes, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigado a você, Elisa. Um ótimo dia.